de mecanismo de renúncias tributárias desprovidas dos requisitos já mencionados. Desse modo, tendo em conta a necessidade de interpretar sistematicamente o ordenamento jurídico, de manter o equilíbrio das finanças públicas, a programação orçamentária financeira e as metas fiscais vigentes, bem como, ao mesmo tempo, de garantir a aplicabilidade da Lei 13.799 de 2019, essa que foi sancionada pelo presidente da República no seu segundo dia útil de mandato à frente da nação, a aplicabilidade dessa lei, em conformidade com as demais disposições constitucionais e legais de direito orçamentário e financeiro, eu passo às providências de encaminhamento com ligeiros ajustes em relação às competentes propostas lançadas pelo secretário da SEMAG. Em primeiro lugar, como medida de cautela, eu determino ao Ministério da Economia, a SUDAM e a SUDENE, para que, no âmbito de suas respectivas competências, somente reconheça, conceda ou aprove direitos de fruição de benefícios previstos na Lei 13.799 de 2019, quando sobrevier a implementação de todas as condições de eficácia de renúncia de receita prevista no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos demais dispositivos. E isso atende integralmente ao que postulou da tribuna o advogado-geral da União. Determino também, e evidentemente que eu procuro ser parcimonioso, senhora presidente, na expedição de determinações, especialmente aquelas em que já há o compromisso do governo de acatar, mas, de toda forma, como se trata de normas referentes ao equilíbrio fiscal do país, eu acho que é o caso de expedir essa determinação, embora já haja, tanto no decreto quanto, e eu cito aqui, o advogado-geral da União fez chegar ao meu gabinete na manhã de hoje esta portaria que foi editada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, portaria 2154, de hoje, 10 de setembro de ontem, de 10 de setembro de 2019, dizendo o seguinte: a aprovação de projetos pela SUDAM e pela SUDENE referentes ao reinvestimento do imposto de renda de que trata o artigo 19 da lei e tal, fica condicionada à comprovação pelos respectivos órgãos de que os recursos foram depositados, etc., etc. Parágrafo único. Isso é o regulamento da portaria do MDR. A fruição do benefício previsto no caput relativamente ao lucro de exploração do ano base 2019 somente entrará em vigor quando implementadas as medidas de compensação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, senhora presidente, senhora procuradora-geral, eu expresso uma determinação, mas que, na realidade, é algo que já está sendo observado, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República, de modo a conferir à norma o necessário atributo de eficácia que adotem medidas com vistas a atender aos requisitos estabelecidos nos aludidos dispositivos da LRF, da LDO e do ADCT, para que os benefícios previstos na lei tal possam ter a eficácia. Advirto que as renúncias relativas ao reinvestimento de 30% do imposto de renda de pessoa jurídica podem já estar sendo fruídas por seus beneficiários, haja vista a possibilidade de apuração e pagamento do imposto de renda de pessoa jurídica por apuração trimestral, por exemplo, sem que as competentes medidas de compensação tenham sido previamente efetivadas. E aí, evidentemente, tanto o MDR quanto o Ministério, quanto a Receita Federal, terão que avaliar essa questão. Se essa hipótese se confirmassem que os órgãos competentes tenham providenciado a ação corretiva, poderá ensejar a adoção de medidas por parte do TCU ou ainda impactar a avaliação das contas do governo do presidente da República relativas ao exercício de 2019. Desse modo, e com a cautela que o caso requer, eu expresso alerta imediato nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 5º da LRF, a SUDAM e a SUDENE e ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia, de que o reconhecimento do direito ao benefício de reinvestimento de 30% do IRPJ no corrente exercício, prorrogado pela Lei 13.799, está condicionado à implementação prévia das medidas de compensação, de forma a assegurar a compatibilidade da renúncia fiscal
com o disposto no artigo 14. Destaco ainda que as medidas propostas no acórdão que trago ao plenário estão em linha com as preocupações externadas tanto em audiência no meu gabinete, quanto no memorial que foi distribuído e agora na tribuna pelo senhor advogado-geral da União. Eu encerro, senhora presidente, senhores ministros, destacando a importância da evolução do entendimento desta Corte de Contas a respeito do tema. O tribunal muito meditou sobre tantos casos pretéritos semelhantes ao ora tratado, por meio dos quais foram propostas medidas corretivas, ciências e até alertas em sucessivas contas de governo, as quais efetivamente não resultaram em evolução prática no sentido de maior responsabilidade da gestão fiscal no âmbito do Poder Executivo. Dessa maneira, como guardião da Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu gosto de dizer, senhora presidente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal está para o TCU, assim como a Constituição da República está para o Supremo. Nós somos os guardiões da Lei de Responsabilidade Fiscal e é importante que tenhamos consciência disso. E seguindo esse papel e na linha do contido no Acórdão 1907 de 2019, deste plenário, a solução que o tribunal passa a adotar, caso aprove a proposta que apresento, equilibra os interesses públicos e jurídicos que devem ser sopesados para conferir efetividade e zelar pela responsabilidade fiscal dos gastos e pelo financiamento sustentável das políticas públicas aprovadas. Sem sombra de dúvidas, zelar pelo cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal é um poder-dever em evidência para o Tribunal de Contas da União nos tempos atuais e que só tende a aumentar em importância e relevância no presente cenário fiscal brasileiro. Antes de ler a proposta de acordo, senhora presidente, eu gostaria de dizer que, na manhã de hoje, conversei com o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, e como bom nordestino, bom pernambucano, o senador Fernando Bezerra externou algumas preocupações com a decisão que estamos a tomar nesta tarde. Sua Excelência fez ponderações importantes comigo e eu gostaria de trazer a avaliação do plenário. Me disse, Sua Excelência, o líder do governo no Senado, que esses benefícios, na realidade, são benefícios que já vêm sendo fruídos há bastante tempo, desde 2001, vejam os senhores e as senhoras, e agora estamos no momento de prorrogação. O que me trouxe de preocupação, o líder do governo no Senado, foi que as políticas que hoje são realizadas nos estados do Nordeste e do Norte do Brasil, como uma política de desenvolvimento regional, eventualmente cessem a partir de uma leitura mais rigorosa que o tribunal possa ter da Lei de Responsabilidade Fiscal. Me fez ponderações, o líder do governo no Senado, sobre a possibilidade de o tribunal modular uma decisão que possa vir a tomar nesta tarde. Como esse argumento me foi trazido hoje pela manhã, não houve tempo para que eu discutisse com a equipe da SEMAG sobre quais seriam os impactos de uma eventual modulação neste caso. Mas, ao chegar aqui para a sessão, o eminente ministro Raimundo Carreiro me informou ter preocupações semelhantes e me antecipou, Sua Excelência, Vossa Excelência também tem preocupações semelhantes, mas me antecipou o eminente ministro Raimundo Carreiro que gostaria de pedir vista desse caso para que, num aprofundamento que Sua Excelência venha a fazer, eventualmente essa questão da modulação possa ser analisada. Eu não tenho opinião formada. Eu sei que se formos seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal by the book, a deliberação é essa, não tem muito para onde correr. Mas é óbvio que há razões de interesse público, razões de excepcional interesse público que podem nos levar
a uma conclusão algo diversa daquela que eu inicialmente aventei para este caso. Então, presidente, eu digo a Vossas Excelências que estou aberto, não tenho uma posição fechada, considerando esse problema político que pode suceder a uma deliberação mais cabal do TCU, e eu gostaria de ouvir as razões que o ministro Raimundo Carreiro trará, certamente, Vossa Excelência também, que na ocasião o presidente, ministro Zé Múcio Monteiro, provavelmente já terá retornado, Vossa Excelência também poderá trazer um voto com luzes sobre essa questão. Então, eu expus aqui, como disse, uma posição que é a da CEMAG, que eu concordo no mundo ideal e no mundo abstrato, mas talvez nós tenhamos que considerar algumas questões de ordem pragmática e de ordem política, porque, afinal de contas, o TCU também não pode descurar da realidade. Então, em princípio, o meu voto é esse, mas eu ouvirei com a maior atenção e o espírito aberto às ponderações que trarão Vossa Excelência, senhora presidente, e o ministro Raimundo Carreiro sobre essa questão. Obrigado, senhor Bruno. Queria passar a palavra ao ministro Carreiro. Realmente, eu tenho basicamente 3 razões para manifestar o meu pedido de vista após o voto do ministro Bruno. O primeiro diz respeito ao Acórdão 1907, do qual eu fui relator, e a contradição que existe entre o comando da nossa decisão e o decreto 9.682. Veja bem, o que nós decidimos aqui é o seguinte, que de acordo com a legislação, e especialmente o artigo 167, 113 do ADCT, artigo 15, 16 e 17 da LRF e dispositivos da LDO em vigor, somente podem ser aplicados se forem satisfeitos. Veja bem, somente podem ser aplicados se forem satisfeitos os requisitos previstos na legislação. O decreto, que inclusive Vossa Excelência trouxe para o contexto do acordo, diz o seguinte, lá no artigo 3º, diz assim, que somente entrarão em vigor, diz a mesma coisa, esse dispositivo, quando implementadas as medidas de compensação, quer dizer, joga para o futuro. E nós, diz não, que é previamente, e Vossa Excelência reflete isso muito bem no voto. Então, eu, na qualidade de relator, eu primeiro quero verificar essa contradição. E o segundo motivo, ministro e senhores ministros, é o seguinte, a lei de introdução ao direito brasileiro diz que quando a gente for tomar uma decisão, você tem que avaliar as consequências dela. E veja bem as consequências da decisão que nós podemos tomar aqui, que é da desigualdade regionais que nós já temos, isso pode se agravar muito mais, porque ele está mexendo diretamente com esses incentivos fiscais da Sudene e da Sudam. Então, acho que o tempo regimental do pedido de vista é o suficiente para que os senhores ministros tomem conhecimento e brevemente eu trago o processo ao plenário e nós vamos chegar a uma conclusão que possa atender a essas duas situações. Então, senhora presidente, eu estou pedindo a vista nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, que é na fase de votação. Com a palavra o ministro Augusto Nardes. Eu queria cumprimentar o ministro Bruno pelo seu relatório e pela sua análise, e especialmente pela última parte que ele coloca da questão da sensibilidade social. Eu acho que o ministro Bruno foi muito feliz, apesar de todo o aspecto técnico bem fundamentado do seu voto, ele dá essa abertura para uma discussão e eu acho que o pedido de vista do ministro Raimundo Carreiro proporciona esse aprofundamento dos aspectos trazidos pelo ministro Bruno. Então, eu queria dizer que está em boas mãos, até porque é um maranhense com muita capacidade e profundidade, e o nordestino, eu, apesar de não ser do Nordeste, sou do Sul,
também fiquei muito preocupado pelo impacto que pode causar em relação à Sudene, à Sudã. E eu sei que a ministra Ana Reis, como pernambucana, também está muito preocupada. Não está aqui o ministro Cedras. Porque ministro, parte. Sim. Na verdade, nós estamos preocupados porque se retirar o incentivo é a mesma coisa que retirar as empresas. E aí nós já estamos com um desemprego muito grande e vamos ainda sacrificar mais a nossa região do Nordeste. Então, com a decisão do ministro Raimundo Carreiro pedir vista, eu fico numa situação confortável, porque eu estava também muito atento a esse processo, mas vi que a abertura do ministro Bruno Dantas foi muito importante, dando essa condição de que a gente possa aprofundar o tempo para encontrar um caminho. Uma situação salomônica, e agradeço muito ao ministro Raimundo Carreiro, que certamente vai trazer subsídios importantes. Era somente essa consideração. Em discussão. Vista para o ministro Raimundo Carreiro e para a ministra Ana Reis.